A partir de agora, você fica muito bem informado. Sudoeste Notícias. As principais informações de Itapeva e região. Sudoeste Notícias. A região em destaque. Olá, hoje é quinta-feira, dia 9 de outubro e começa a partir de agora mais uma edição do nosso Sudoeste Notícias. As principais informações da Itapeva e região estão chegando. Eu sou Anderson Rodrigues com as principais informações da Itapeva. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. E vamos começar com informação de acidente. Um caminhão carregado de toras tombou após o motorista tentar desviar de um cachorro na PR-249, trecho entre Sengés, no Paraná, e Itararé, no estado de São Paulo. O fato ocorreu ontem, quarta-feira, dia 8, e segundo informações, o caminhão seguia sentido Sengés, quando o condutor perdeu o controle ao frear bruscamente o veículo para não atingir um cachorro que tentava atravessar a rodovia. O caminhão bateu em um barranco e acabou tombando, espalhando pela pista mais da metade da carga, o que acabou dificultando o trânsito no local. Apesar da gravidade do acidente, o condutor teve apenas ferimentos leves. Ainda no final da tarde, uma máquina e outro caminhão chegaram ao local e recolheram a carga para que a pista fosse liberada. Sudoeste Notícias. A região em destaque. E você confere pelo Sudoeste Notícias uma entrevista que a jornalista do Sudoeste Notícias, Eliana Chueri, realizou com a ex-deputada estadual Terezinha da Paulina, que fez uma análise sobre o resultado das últimas eleições para a nossa região. Vamos ouvir. O colégio eleitoral da nossa região, incluindo as comarcas de Itapeva, Itararé, Capão Bonito, Taquarituba, Apiaí, Itaporanga e Avaré, tem aproximadamente 400 mil eleitores. Com esse número, quantos representantes o Sudoeste Paulista poderia eleger para a Câmara dos Deputados estaduais e federais? Vocês podem ver que muitas cidades somam 400 mil eleitores. É um colégio eleitoral muito pouco denso. Se houvesse comprometimento dos eleitores com a região, nós poderíamos eleger pelo menos 3 estaduais e 3 federais. Qual a sua opinião sobre a reeleição do deputado federal Guilherme Mussi? O deputado federal Guilherme Mussi, que tem aqui uma propriedade em Capão Bonito, portanto é considerado, sendo da região mesmo que resida na capital, ele apresentou várias emendas. Conforme foi entrevistado seus representantes aqui na nossa cidade, essas emendas estão em fase de licitação. E nós vamos acompanhar essas emendas. Se de fato o dinheiro já se encontra na conta da prefeitura, se Itapeva vai receber todos esses benefícios, a votação dele se justifica. Se estiver só em forma de emendas, ainda por sair, exige que a gente faça um acompanhamento para ver o que de fato virá para Itapeva. Portanto, hoje é temeroso afirmar. Faltam ainda ouvir algumas autoridades a respeito das emendas, não é que nós vamos acompanhar. Nós temos hoje a Eliana Chueri, que é a nossa jornalista, vai fazer todo o acompanhamento junto com cada secretaria para ver o que veio, o que está sendo licitado, o que de fato vai chegar na ponta, não é, que são para os eleitores de fato. E o fato de ficarmos sem representante na Câmara dos Deputados? Como ex-deputada estadual, como é que a senhora vê essa situação? É difícil até falar a respeito, porque a região sem representação ela não é lembrada. Quando o governo do estado divide os seus benefícios, as suas ações, os seus projetos, sempre vai ter o deputado de cada região buscando o benefício para aquela região que ele reside, que ele mora, onde ele tem um umbigo fincado ali. Infelizmente, a região está sem representação. Mas, como o nosso representante ficou na primeira suplência, nós todos estamos torcendo para que assuma. Porque as entidades sociais recebem os benefícios das emendas que são premiadas. Não é todo deputado tem uma cota que ele distribui como ele quer. Se é numa estrada, se é para entidade social, enfim, de acordo com a prioridade que ele acha necessária. Em Itapeva, nós precisamos de muitas coisas.
Então o deputado tem que buscar além dessa cota, fazer com que o governador se sinta responsável pelo desenvolvimento de uma região que tem os piores índices do IDH, do Índice do Desenvolvimento Humano. Então, o deputado que representa a nossa região, ele tem dados, tem fatos para poder buscar muito além daquela quantia que é destinada para uma região através de deputado. Então, a nossa região ficar sem representação é lamentável, não é? Nós temos aí a Unesp, que precisa de mais cursos, nós temos um hospital em andamento na oncologia, que é uma briga de mais de 40 anos atrás, e fica aqui o nosso registro da necessidade de ter força política para que possa agilizar, para que possa haver recurso. Então, nós precisamos de representação, sim. Com relação ao deputado estadual Campos Machado, PTB, ele foi reeleito com mais de 192 mil votos em todo o estado. Mas em Itapeva ele obteve apenas 469 votos. E ele, como todo mundo sabe, é um dos grandes responsáveis pela implantação da 16ª região administrativa em nossa cidade. Qual é a sua impressão sobre esse fato? Outro fato para que a gente possa ficar triste. Quando o Campos Machado entrou com uma lei para finalizar toda uma luta, não é, de décadas e décadas e décadas, que vem lá desde o tempo de Paulina, Cavani, Espiridião, Chimitão, não é? Que passou por líderes locais quando teve o movimento para a separação do Estado, São Paulo do Sul, pela família Saponga, quando nós acompanhamos na Assembleia Legislativa oferecendo dados técnicos para o governador Geraldo Alckmin, governador Cláudio Lembo, fazendo toda a demonstração da necessidade de Itapeva ficar distante de Sorocaba nas ações principalmente de saúde, não é? Que nós sofremos tanto, vem tudo aqui cortado, diminuído. Então, essa luta, que já vem de muitos anos atrás, foi coroada com a lei de autoria do Campos Machado. Foi vetada e o veto derrubado. Tem que ter esse reconhecimento nosso. A região poderia ter dado a ele, sim, mais votos do que ele teve, porque uma lei, para ser aprovada na Assembleia, há que se ter muita briga, muita luta, muita conversa, muito convencimento, tanto do governo como dos pares na Assembleia. Então, infelizmente, o deputado Campos Machado hoje está eleito, como era esperado, e nós vamos precisar da força dele para a implantação da 16ª. Por quê? Você conseguir através de uma lei é uma coisa, está no papel. É uma formalidade que ajuda. Mas a instalação de fato, há que se ter recursos vindo para a 16ª, não é? Regional de secretarias. E para isto, ele teria que ter esse reconhecimento nosso para se sentir devedor. Não é? Para que a gente pudesse chegar agora lá e cobrar, entre aspas, que ele nos ajude na instalação. Infelizmente, teve pouco voto. Resta a gente acreditar na generosidade dele para dar continuidade na instalação. E sobre a reeleição do governador Geraldo Alckmin, qual é a sua opinião? Falar de um governo como Geraldo Alckmin, principalmente para quem viveu com Mário Covas como um grande estadista e um líder de governo, é bem difícil. O governador Mário Covas era ativo, proativo, pronto, a solução vinha de imediato, sempre beneficiou nossa região de forma diferenciada, todas as rodovias, as estradas, as benfeitorias, a Unesp, o Corpo de Bombeiros, o término do campo de aviação, as ações sociais, a energia elétrica na zona rural, a extensão do trabalho de água, esgoto, casas populares, como tem o Paulina de Moraes e outras ações que o governador Mário Covas desenvolveu, sempre foram feitas com o nosso pedido, como deputada, representante orgulhosa da nossa região, feliz por poder fazer esse trabalho, e ele sempre deu a mais do que a cota que o deputado tinha, porque a região exigia isto. O governador Geraldo Alckmin tem sido um pouco tímido com a nossa região. Basta a gente ver aí o centro cultural que está caindo, está tombado realmente, está tombando. Tombado é um termo que se usa para patrimônio público,
quando ele está proibido de que se haja reforma que não cumpra a essência dele. Nós queremos que o governador Geraldo Alckmin tenha agora a oportunidade no seu outro mandato de poder mostrar realmente gratidão pelo número de votos que ele teve na nossa região. Assustador, né? O percentual de votos aqui é muito grande, embora a gente tenha poucos eleitores, numa porcentagem, foi muito grande a votação que ele teve. Teve 35 mil votos em Itapeva, 63 mil votos na comarca, 12 milhões de votos em todo o estado. Tem que trabalhar, tem que mostrar realmente que é grato por esses votos e é hora dos nossos líderes, prefeito, vereadores, secretários, chegar lá com esses números. Olha aí, governador, nós estamos precisando da sua ação na nossa região. Instale a 16ª, restaure o Centro Cultural, dê recursos para a Santa Casa, instale realmente cursos técnicos. Essa duplicação que está aqui na frente da nossa cidade, ela tinha que chegar lá no Bela Vista, porque é lá que nós temos o verdadeiro trevo, porque o restante tudo é cruzamento de pista. O trevo, propriamente dito, que não passa por cima de pista, que não tem que parar para o carro passar, está lá. Tem 2 alças prontas e 2 outras alças por fazer com muito pouco trabalho. Nem obra de arte vai ser feito. Então, governador Geraldo Alckmin, ele tem que realmente mostrar a gratidão pelos votos que teve aqui. E nossos líderes, nossos políticos eleitos, têm aí um trunfo muito grande para chegar e cobrar. Diante desse panorama todo, o que a gente pode esperar das eleições para prefeitos e vereadores em 2016? A senhora acha que vai haver grandes mudanças ou que tudo continua como está? Tomara que 2016 culmine com um amadurecimento muito grande dos eleitores, não é? Nós vivemos esse processo de amadurecimento, onde a democracia até vem com uma certa agressividade. A gente pode acompanhar pelas redes sociais a inconsequência de comentários, não é? E diga-se aqui nada contra a democracia, pelo contrário, ela tem realmente que se instalar, mas de uma forma respeitosa, não é? De uma forma consciente, de uma forma madura. Então, para 2016, a nossa região, como todo estado, como todo país, está se preparando sim, eu acho, por uma conscientização. Claro que a gente fica muito triste quando vê a política com diversão, a política com chacotas, não é? As propagandas políticas que nós acompanhamos na TV, sem citar nomes, muitas delas nos envergonham nos países vizinhos, da maneira como é feita, mas, de qualquer forma, nós esperamos para 2016 amadurecimento, consciência e responsabilidade dos eleitores. Qual foi a pergunta que eu não fiz e que a senhora gostaria de ter respondido? Pela oportunidade, eu gostaria muito de falar do voto distrital. A nossa região tem poucos eleitores, né? Uma densidade eleitoral pequena. Só será corrigida mantendo a representação quando o voto distrital estiver de fato legal. Hoje ele já é um pouco praticado, basta ver a votação daqueles que são da nossa região, que foram muito bonitas, a votação foi linda, as pessoas reconheceram realmente a necessidade de que o deputado federal, o deputado estadual sejam nascidos ou pelo menos que vivam aqui na nossa região. Mas o voto distrital permite que numa região que tem poucos eleitores, tenha sempre um eleito, aquele que teve mais votos, não é? Então, nós esperamos muito e torcemos para que isso seja votado numa reforma política que está sendo aí gritada, né, manifestada pelos jovens na rua. Eles exigem que haja reforma política, reforma administrativa, reforma tributária, uma reforma no quadro geral, uma política nova, não é? Tem muitos idealistas que acreditam nessa política nova, eu também acredito. E eu gostaria muito que o voto distrital viesse de forma legal, uma instituição mesmo para ser obedecida. Mas isso é decidido pelos deputados federais que aí estão. E como muitos não têm interesse, não é, de perder o voto, aquele voto que vem acompanhado às vezes de um segmento religioso, de um segmento profissional,
e que faz parte da democracia e faz parte do que nós vivemos hoje na regra do jogo. Então, eu torço para que o voto distrital seja uma nova regra dentro da reforma política, o que vai permitir que a nossa região seja sempre representada, tanto na Câmara Federal como na Câmara Estadual. Nós agradecemos muito sua participação e os microfones agora estão abertos para as suas considerações finais. Nós queremos aqui registrar esse momento que a gente vive, onde a cidadania está muito clara dentro das pessoas, né? A cidadania cada vez mais ela aflora às vezes de uma forma rebelde, mas com causa ou sem causa, mas de qualquer forma, essa cidadania é necessária para que a gente possa acelerar um processo de desenvolvimento na nossa região. O alicerce está feito. Hoje nós temos boas rodovias, temos aí tudo para poder fazer muitas casas populares, basta que o prefeito ceda o terreno. Existem vários programas que permitem que cada cidadão tenha sua casa própria. Temos a energia elétrica estendida por todos os lugares aí nos campos, não é? Temos a tecnologia que chega para ajudar tanto o homem do campo como da cidade. Nós temos aí muitos momentos bons vivendo na modernidade dos tempos. Eu me lembro que quando eu estava na política, tanto a cidade vizinha de Itararé como de Capão Bonito foram usadas com muita má fé por adversários naquela ocasião minha. Eles pregavam nessas cidades que todas essas ações que modernizaram a nossa vida, como o caixa eletrônico no banco que diminuiu pessoas, a telefônica que centralizou o seu atendimento administrativo que foi para Campinas, a CESP que acabou indo para Tatuí. Os meus adversários diziam para a população que eu tirava tudo dessas cidades, de Capão, de Itararé, e trazia tudo para Itapeva, com muita maldade, não é? Para desconstruir uma campanha que naquele momento estava indo bem nessas cidades. E hoje eu vejo que as pessoas viram que isso tudo era mentira, que a modernidade chegou em todos os lugares e que essa modernidade tem que ser usada a nosso favor, né? A favor do desenvolvimento. Há que se ter governantes que façam boa gestão, olhando para a economia da cidade, né? Olhando para o desenvolvimento econômico, gerando emprego, trazendo empresas, indústrias. A nossa região tem tudo para ser a Zona Franca da Madeira, por exemplo. Nós começamos. Quando nós fomos representante da região, nós conseguimos diferir o imposto. Tirar o imposto do corte da madeira da primeira fase para a fase seguinte, que era o agregar valor à madeira, a fase das caixas, dos pallets, não é? Então nós já tiramos o imposto de 18% das serrarias e nós estávamos caminhando para isto, para fazer a Zona Franca de madeira e de minérios, que são realmente as forças da nossa economia. Então tem muito para caminhar. E os nossos governantes, os nossos líderes, têm muito trabalho por fazer. É como se nós fôssemos realmente uma pedra bruta, que está sendo lapidada aos poucos, não é? Que começou lá atrás e que está vindo nos usando nesse período que a gente fica com mandato. Então, eu fico muito feliz de ver que a região, ela pode acompanhar esse desenvolvimento, mas é necessário que tenha vontade política, que tenha sabedoria, conhecimento, que tenha bons assessores para poder dar continuidade a um trabalho iniciado há décadas e décadas e décadas atrás. A nossa região grita realmente por ser a 16ª região, não só no papel, mas de fato. Mas depende muito, e isso passa pelas nossas autoridades políticas eleitas. Então, nós torcemos para que eles tenham sucesso, porque esse sucesso vai refletir na vida de cada um de nós. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. Jornalismo a serviço de Itapeva e região. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque.
E termina aqui mais uma edição do Sudoeste Notícias. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Sudoeste Notícias volta amanhã pelas emissoras do Grupo Cristal de Rádios. Você pode participar do Sudoeste Notícias enviando suas sugestões de reportagem ou os problemas que acontecem em sua comunidade que podemos ajudá-lo a tentar resolver. É fácil. Envie um e-mail para jornalismo@fmcristal.com.br ou, se preferir, ligue no 15 3526 9090. Toda a nossa equipe de reportagem está à sua disposição para sugestões de pauta, sugestões de reportagem. E o Sudoeste Notícias volta amanhã nas emissoras do Grupo Cristal de Rádios. Um grande abraço e até lá! Você ouviu Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias.